Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Vamos lá, vamos dar continuidade então a essa série. Lembrando que se você tiver alguma dificuldade, seja mais um entrar em contato comigo, porque muitos entram em contato comigo. Nem todos são porque não entenderam, mas muitos para dizer, poxa vida, como é que eu pude estar tão contaminado com tanta mentira, com tanto conceito fora das escrituras. E outros, alguns textos, algumas coisas que ficaram em dúvida, e a gente vai tirando, tá certo? Bom, vamos lá. Nós paramos no vídeo anterior dizendo que nós iríamos entrar no conceito de Satanás no livro de Zacarias. Agora vejamos mais de perto o Satanás de Zacarias 3. A passagem é a que se segue. Vamos lá, Zacarias capítulo 3, verso 14, que nós vamos ler. E ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Meu amigo, a partir de agora, eu sei que você está tomando atenção em todos os vídeos, mas agora, muito detalhadamente, tome muita atenção no que nós vamos trazer aqui, para poder entender este verso, que é muito usado pelas denominações, tá? A visão de Zacarias faz parte de um drama especialmente arranjado. Existem ligações a Judas que nos irão ajudar a entendê-lo. Judas capítulo 9, verso 1 diz o seguinte, vamos lá. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Agora, comparemos as passagens. Em Zacarias, temos o seguinte, Josué, o sumo sacerdote, Satanás, o anjo do Senhor, o Senhor te repreenda, vestes sujas, um tição tirado do fogo, certo? Em Judas temos o seguinte, o corpo de Moisés, o diabo, Miguel, o arcanjo, o Senhor te repreenda, roupa contaminada pela carne, lá no verso 23, arrebatando-os do fogo, no verso 23 também, certo? Em alguns itens, o paralelo é óbvio. Satanás pode ser equiparado com o diabo sem dificuldades. O anjo do Senhor é, em Judas, dado o nome de Miguel. As referências a roupas sujas e tirar do fogo são comuns às duas passagens. Você prestou bem atenção, não é? Bom, vamos lá. Não pode nos escapar a conclusão de que Josué, o sumo sacerdote, o centro da discussão em Zacarias, certo? Corresponde ao corpo de Moisés, o tema da disputa lá em Judas. Vocês estão entendendo que, como eu disse, que é o centro de uma grande trama, certo? Em um é o sumo sacerdote, Josué, e no outro é o outro personagem. Nós estamos falando de Moisés no caso. A equação aqui, né, a combinação exige isso. Faz sentido? Podemos ver da seguinte maneira o corpo de Moisés assim, vamos lá. A expressão de Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 2, supre a chave para o significado. Vamos lá. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Israel tinha sido batizado em Moisés na nuvem e no mar. Assim como aqueles batizados no Messias formam o corpo do Salvador, assim os israelitas formavam o corpo de Moisés. A nação de Israel é assim indicada, meu querido, minha querida. Certamente, isto é válido. Um sacerdote é um homem representativo. É um símbolo vivo das pessoas às quais ministra. Relembramos que Zacarias era um profeta da restauração e Josué era um sacerdote da restauração. E as suas vestes sujas, como é que fica? Não representariam elas
a sujidade espiritual desse povo que tinha casado com mulheres estrangeiras e tinham assim transgredido o mandamento do Senhor? Lemos sobre isso lá em Esdras e Neemias. Sim. Já observamos que o poder chamado Satanás em Zacarias é chamado de diabo em Judas. Esta não é a única ocasião em que os nomes são usados alternadamente. Não, não é a única não. No registro de Mateus da tentação do Salvador, lá no deserto, o tentador é chamado de diabo, enquanto que em Marcos o tentador é chamado de Satanás. Em Apocalipse capítulo 12, verso 9 e Apocalipse capítulo 20, verso 2, um poder é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, os dois. Vamos lá, Mateus capítulo 4, verso 1, vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Marcos capítulo 1, verso 13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Apocalipse capítulo 12, verso 9 e capítulo 20, verso 2 diz assim. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás. Aí está os dois, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, os dois novamente, e o amarrou por 1000 anos. Mas vamos voltar a Satanás em Zacarias e vejamos se podemos prosseguir com a identificação que nós estamos tentando fazer aqui. Como já foi mencionado, o pano de fundo histórico é suprido por Esdras. Muitos judeus tinham retornado do cativeiro a Jerusalém, você sabe a história, e tinham começado a reconstruir o templo de acordo com o decreto lá de Ciro. Os samaritanos ressentiram-se com esta atividade dos judeus e persuadiram o rei persa a parar com a obra. Esdras capítulo 4, verso 24. Vamos lá. Cessou, pois, a obra da casa do Senhor, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Este foi o tempo em que Ageu e Zacarias começaram a profetizar. Ambos os profetas têm o cuidado de nos dizer isso. E Esdras 5 também afirma sobre esse mesmo tempo. Vamos ver. Capítulo 5, verso 1. Vamos lá. E os profetas Ageu e Zacarias, filhos do Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. E em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. É evidente que esses profetas encorajavam o povo a voltarem à obra da construção do templo. Claro, porque a narrativa ali continua. Vamos lá, capítulo 5, verso 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Imediatamente os inimigos dos judeus, liderados por Tatenai, Setar, Bozenai e seus companheiros, contestaram os judeus e queixaram-se, a Dario, o rei persa, sobre esta atividade sediosa. Mas o Senhor estava com os seus servos e a sua obra. Só um detalhe aqui. Lá no meu canal do YouTube, lá ou aí, né, novamente dependendo de onde você esteja, ali eu tenho uma série de vídeos que o título, se não me engano, é esse, Quem é Jesus? Né? E ali explica direitinho sobre esses reis aí, sobre essas tramas de construir o templo, reconstruir e fugir e tal, e tudo certinho, tá bom? Mas o foco lá é outro, de quem é Jesus. É que o foco é sobre Satanás, diabo, encapetamento, essa mentirada toda aí, né? O Satanás, então, de Zacarias, meu querido, minha querida, meu amigo, ele representa aqueles que injustamente se opunham ao povo do Senhor durante a restauração. Você lembra que em determinados momentos nós temos que colocar eles como simplesmente são os inimigos, os que fazem ao contrário daquilo que o Criador espera de cada um de nós. Está entendendo? Precisamente quando o arcanjo teria dito: o Senhor te repreenda, aos homens que tentavam frustrar a obra do povo, continua a ser um problema grande, certo? Por causa disso. É importante notar que haviam 3 atores principais na visão lá de Zacarias, e que todos eles representavam uma grande multidão, claro.
Josué representava o povo do Satanás, os inimigos samaritanos, e Miguel, os anjos, os que estavam diante de Miguel. Zacarias capítulo 3, eu estou dizendo que quem eles representavam, quem são os papéis. Seriam, presumivelmente, o que, meu querido? Outros anjos, preparados para ministrar ao povo. Um caluniador. Considere agora outra ligação entre o Satanás de Zacarias e o poder representado como o grande inimigo nos evangelhos e no Novo Testamento, lá nas cartas, né? Em Zacarias, Satanás tem o papel de um acusador. O Satanás de Zacarias acusa Josué. É significativo que Satanás seja um caluniador. Já vimos que o poder chamado Satanás em Zacarias é chamado de diabo em Judas. Já vimos lá. E agora, relembrando do fato de que a palavra grega diabolos, traduzida diabo, significa caluniador ou acusador. Já vimos também em vídeos passados. Novamente a passagem de Apocalipse capítulo 12, verso 9 e 10, será de grande ajuda aqui. Vamos lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Tentemos agora ver o que descobrimos até agora sobre o uso de Satanás nas Escrituras. Vamos lá, vamos fazer aí um pequenino resumo para ver se estamos ajudando com esses resumos a poder preencher algumas lacunas que talvez ficou na sua cabeça. Vamos lá. Em todos os lugares, menos 2 no Antigo Testamento, Satã significa apenas adversário, certo? Nesses 2 lugares, Jó e Zacarias, capítulo 3, o uso do artigo definido, o Satanás, indica um adversário especial e sugere uma ligação com o uso da palavra Satanás nos Evangelhos e no Novo Testamento. Nos Evangelhos e no Novo Testamento grego, a presença da palavra não traduzida, a palavra Satanás, mostra que o adversário em questão é sempre um adversário especial. O Satanás de Zacarias é chamado de diabo lá em Judas, certo? As palavras Satanás e diabo nos Evangelhos e no Novo Testamento são nomes diferentes para o mesmo poder. Em Zacarias, Satanás é um caluniador. E, nos Evangelhos e no Novo Testamento, a palavra relacionada diabolos, diabo significa caluniador. Além disso, o diabo nos Evangelhos e no Novo Testamento é representado como caluniando as pessoas. Está ficando claro para você, meu querido, que nós temos que tomar muito cuidado o porquê que está sendo chamado de diabo, Satanás, acusador, caluniador. Está ficando claro para você, meu querido? Existem então ligações evidentes entre as 2 passagens que mencionam um Satanás especial lá no Antigo Testamento e a do Novo Testamento sobre o diabo e Satanás. Em Zacarias, Satanás representa o inimigo e acusador do povo, seres humanos antagonistas e invejosos, e os seus pensamentos são personificados. Lembra disso? Nos Evangelhos e no Novo Testamento, a ideia se desenvolve. As pessoas que são acusadas, enganadas e tentadas são aquelas que carregam o nome do Messias. Satanás pode trabalhar desde dentro do coração de um indivíduo como dentro de toda uma comunidade. Significa o quê? Que, como nós já sabemos, não existe um diabo, um ser pessoal. Então, quando você vê na Bíblia, Satanás, o diabo, tem que tomar cuidado, porque às vezes uma comunidade toda pode ser má. Uma comunidade toda pode ter o título de diabo. Por quê? Porque uma comunidade toda está fazendo aquilo que é contrário ao que o Pai espera. Ou uma única pessoa. Satanás é a personificação
dos desejos errados do coração do homem. Por fim, Satanás deve ser lançado fora. Temos que parar com isso. A antiga serpente. Nós vamos ver isso muito legal sobre a antiga serpente. Muitos jogam esse assunto para lá também. Tema do próximo vídeo. Tá bom, meu amigo? Um abraço. Legal que você veio até aqui. Vá lá no nosso canal. Se inscreva. Dá um like, porque isso ajuda bastante o nosso canal. Propaga os nossos vídeos. Propaga o nosso canal. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.